Olá, eu sou Patrícia Borges e esse é o Carioa Bacana, Personalidades da Cultura Popular, uma série de entrevistas sobre a cultura e os diversos saberes dos povos indígenas e dos povos pretos aqui da Amazônia. Este projeto foi contemplado com o edital Prêmio Manaus 2021 Zezinho Correia. E neste episódio eu converso com a Caroline Camblin e te convido a conhecer esta personalidade da cultura popular. Carioa Bacana. Caroline Camblin, do Nascimento Almeida, é natural de Manaus, Amazonas, artista visual, empreendedora, arte educadora, formada em licenciatura em artes visuais pela Universidade Federal do Amazonas. Desenvolve trabalhos com técnicas múltiplas como grafite, pintura, lambe-lambe e colagem. Sua arte contempla suas vivências como mulher preta amazônida, buscando visibilizar e fomentar a autoestima do povo preto. Já faz um tempo que eu tô querendo ter essa conversa com a dona Caroline, não é de hoje, uma artistona que eu conheci há 7, 8 anos e foi num período assim, fazia pouco tempo que eu tinha perdido a minha mãe e eu estava muito fragilizada e a Caroline me trouxe muita força, mudou a minha perspectiva sobre muitas coisas, sobre muitas questões, e a minha admiração por ela é imensa, é muito grande, ela sabe disso, mas aí eu aproveito esse espaço, né, para ressaltar isso, o quanto essa mulher é importante na minha vida, o quanto ela é referência, e eu sei que ela é referência na vida de outras muitas manas pretas e vai ser ainda de outras muitas manas pretas que vão ouvir a gente, que vão conhecer o trabalho dela. E é isso, minha amiga, muito bom te ter aqui, uma alegria muito grande poder contar contigo nesse projeto. E eu gostaria de começar esse bate-papo, na verdade, né, te ouvindo um pouco sobre como você se percebeu essa artistona, né, como e quando. E já que eu falei dessa relação da minha mãe e de te conhecer, eu quero ouvir também como a tua mãe é importante nesse processo aí. Primeiramente, hoje é uma satisfação estar fazendo parte, né, desse teu movimento, né, dessa realização, da conquista desse espaço também, entendendo que a gente vem conquistando, né, esses espaços, documentando e registrando nossas memórias, nossos movimentos. E quero muito te agradecer pelo convite e por a gente estar aí, né, alguns anos se acompanhando de inúmeras formas. Quero agradecer as pessoas que estão ouvindo, né, que vão ouvir, e espero poder também estar contribuindo na imaginação, né, e eu me vejo muito num processo de construção ainda, sabe? Eu não sinto que eu cheguei em algum lugar, mas eu sinto que já estive mais longe. Mas estou em processo, sabe? Caminhando. E então, a minha vida como um artista, assim, ela tem vários caminhos, teve várias interrupções, vários momentos em que eu tive que mudar a rota, mudar o caminho, seguir ali, né, fazer vários experimentos. Então, não tem uma linearidade. Mas eu percebo, você comentou da minha mãe, né? Eu percebo que desde muito tempo houve um incentivo, né, para que eu estudasse e que eu chegasse em algum lugar, assim, que as pessoas que antecedem a mim não puderam, né? Que está muito ligado à educação. Acho importante frisar, contextualizar que muitas coisas que hoje se refletem no meu trabalho tá também de uma constante reflexão do lugar que eu caminho, sabe? Dos lugares que eu passo. E esses lugares não necessariamente estão ligados a um lugar específico, mas está ligado também a encontros com pessoas, sabe?
Então, meu trabalho ele acontece pelo encontro, sabe? Pela relação, que perpassa por mim e que também perpassa por esse outro, e esse outro está ligado também a pessoas e lugares. E, e aí é importante eu colocar aqui que eu parto também de incômodos, de faltas, de sonhos, de desejos, de mirações, de ficções. Então, nas minhas imagens, eu busco criar coisas que eu quero acreditar. Assim. E eu acho que isso está muito ligado a um processo ritualístico, entendendo que a produção preta, né, a produção originária, é um processo espiritual. Assim. A gente está constantemente lidando com processos atemporais. Assim, né? E aí, quando eu entendo que a história do Brasil é uma história forjada, parte de um plano colonial, eu entendo que a minha memória e a memória coletiva, ela está num processo de decolonização. Então, tudo isso parte também de uma leitura do cotidiano, né? Dos nossos comportamentos, daquilo que a gente consome, dos lugares que a gente anda. E aí, quando eu paro para pensar sobre os lugares que eu parto, eu me lembro e me recordo que e o exercício de não esquecer também, né? E tem coisas, e o exercício de coisas que precisam ser esquecidas e coisas que precisam ser lembradas e outras jamais esquecidas. E aí é quando eu lembro que boa parte da minha história ela foi fragmentada, né? Pela manutenção do racismo e da colonialidade, né? Que é fomentada e que ela é forjada, né? Pela, entre aspas, a modernidade, que vai aí apagando e aniquilando vidas e histórias de muitas e muitas pessoas que estão aí, né, primeiramente lutando por sobrevivência. Então, eu me sinto uma curva, sabe, dentro da sociedade, quando eu consigo refletir que eu hoje tenho uma autoestima, entre aspas, né, porque é um processo também, eu sinto que está acontecendo. Mas aí eu paro para pensar, né, que tipo, se hoje eu estou construindo isso, foi porque desde o início isso foi me tirado, né? Eu não pude ser, eu não tive uma vivência com os meus pais de minha mãe de barriga, né? E meu pai, e os meus pais biológicos. Então isso me trazia uma disforia muito grande. E aí essa sensação da disforia, ela está muito ligada às imagens, né? Que elas são reproduzidas o tempo todo pelas mídias. Então, eu também não conseguia me ver em casa, né? Eu sempre questionava, assim, da minha família por que eu não parecia, né? E até mesmo nos lugares que eu habitava, nos lugares que eu morava. Então, quando eu falo que eu crio imagens para coisas que eu quero acreditar, porque eu passei um longo tempo da minha vida sem poder me enxergar, sem conseguir viver. E aí, quando eu paro para pensar na minha trajetória, eu lembro que eu cheguei a fazer alguns cursinhos, assim, nos centros sociais, né, de uma escola. Quando eu morei aqui no Japim, tinha uma escola, acho que é o Vandenberg, e aí lá tinha umas oficinas, né, de arte, que era de flores de meia, artesanato de pet. Na época, eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos de idade. E aí, nessa época, minha mãe trabalhava muito, assim, em casa de família, né? Trabalhava como diarista. E aí, ela, muitas das vezes, me colocava na aula de reforço, né? Ou me colocava nesses cursinhos que as patroas indicavam, né? Ela conhecia pessoas, e como eu era uma criança muito hiperativa, muito hiperativa, ela tinha muita energia. E aí ela queria sempre estar me colocando envolvida em coisas, assim, né? Para que ela pudesse também estar trabalhando, assim, com a certeza de que eu estaria ocupada, porque nem sempre
eu conseguia ir com ela, né? Eu vivia nos ambientes de trabalho da minha mãe, eu cresci muito ligada a ela, assim, eu demorei muito para brincar na rua, fui uma criança que eu brinquei muito só também, então, como minha mãe sempre foi de catar e colecionar coisas, assim, então a nossa casa sempre teve muitas coisas, assim, né? Muitos itens muito ricos, assim, minha mãe sempre gostou de colecionar coisas. Então, aquilo já instigava muito a minha curiosidade, sabe? Então, sempre fui uma criança muito curiosa, assim, mexilhona, assim, sempre, nunca consegui ver só com os olhos, eu precisava sempre pegar, assim. E aí, e é isso, minha mãe, hoje, né, com o olhar de hoje também eu vejo que eu sempre fui rodeada de artistas, né? Minha mãe é uma grande artista, assim. É, embora o sistema de arte que a gente viva, né, e que seja implantado, não a veja como uma artista, assim como várias e inúmeras pessoas que também simplesmente vivem a arte de acontecer, né, e criar suas realidades, seus mundos, né? E nesse processo de me entender como artista, eu entendo que muitas coisas da minha vivência e da nossa vivência não vai caber dentro de uma expectativa, né, de um museu, de uma galeria, de uma exposição, e tá tudo bem, porque eu acho que são retomadas da memória, né, e da nossa consciência mesmo de vida, das coisas que a gente quer deixar como legado. Então, percebo que minha mãe foi muito né, uma grande inspiração nos meus processos por ser uma mulher que ela sempre foi muito preocupada nos detalhes das coisas, sabe? Eu cresci em bar, então eu via como minha mãe sabia gesticular muito bem, né? Então, desde muito cedo, ela me preparou a saber vender um peixe, entendeu? Ser empreendedora, eu aprendi a ser empreendedora com a minha mãe. Se hoje eu sou empreendedora, foi muito observando como ela negociava e negocia até hoje com os clientes, né? Saber tratar bem uma pessoa, saber passar um troco, né? Então, esses lugares, esses ambientes foram me moldando, sabe? Ainda que eu tenha passado, né, tenha feito escola, tenha passado na universidade, tenha circulado alguns espaços, mas essa vivência que eu tive dentro de casa, com a minha mãe, dentro né, dos lugares que eu morei, dos becos e pontes que eu atravessei, foram esses lugares que me moldaram, sabe? Saber como entrar e sair num lugar, observar, né, ser atenta aos detalhes. Então, acho que está muito ligado a isso, né? A arte de viver, assim. Minha mãe sempre gostou muito de... Hoje, não tanto, né? Porque ela envelhecer ainda é um processo também, né? Se a gente pensa na indústria da moda, da beleza, as pessoas ainda não estão tão preparadas com o envelhecer, assim, né? Então, minha mãe perdeu muita coisa. Então, hoje, com o meu trabalho também, quando a registro, né? Eu tento fazer com que ela enxergue também que ela ainda está viva, né? Porque quando a gente se projeta, a gente tem essa ânsia de se ver viva, de se ver existente. Então, ela é fundamental em muitos dos meus processos, por ser alguém que acompanha e muitas das vezes faz parte disso, né? E ela me incentiva muito, assim, até mesmo coisas que às vezes eu não acredito, ela é essa pessoa, assim. E ela foi a primeira fotógrafa, assim, né, que eu conheci e pude acompanhar de perto, assim. Minha mãe teve todo o cuidado, né, e a sagacidade de saber o quanto que a fotografia, né, ainda que ela não tivesse uma consciência, mas o fato de ter sido fragmentada, né, da família, ali aquela imagem era a única coisa que ela poderia se assegurar, né, da memória do tempo. Então, aprendi muito com ela e aprendo muito com esses registros que a gente tem em casa, né? E tá acompanhando esse processo dela de volta, né, para a Terra, que minha mãe está vendendo a casa para voltar para a Terra. Eu observo esse desapego e o apego com os mínimos detalhes
que eu acho que é o que eu trago também na colagem, assim, nos detalhes, né, dos amuletos, dos objetos que eu vou criando ali, né? Tá muito ligado também como ela ornamenta a casa, como a gente cuida da casa, né? O lambe-lambe é uma coisa que hoje eu levo para a rua, mas começou muito presente dentro de casa, né? Colando as fotos nas paredes, colando lembretes, aqueles adesivos de gás na geladeira, no armário, colocando as contas na geladeira, sabe? Colocando imã em cima das coisas. Então, eu vejo hoje que a gente fomenta a arte o tempo todo, o tempo inteiro. Então, eu tenho buscado estar muito atenta, sabe, ao meu cotidiano, a esses detalhes que acontecem, tipo, no dia a dia, assim. E ela é uma das pessoas que me inspira muito, por ela construir a própria realidade dela, sabe? Com muitos obstáculos, né? Minha mãe é uma mulher que não pôde acessar muitos lugares por conta da necessidade, principalmente da sobrevivência, né? E já viveu uma grande xenofobia, um grande racismo, uma grande misoginia, né? E ser uma mulher indígena na diáspora, né? São muitos atravessamentos. E a gente está aí, né, nessa construção, nesse aprender e desaprender, que é constante, e tentando fomentar essas memórias ainda em vida, né? É isso, minha amiga. E você está conseguindo com a sua arte. E é isso que tu fala, Caroline, é muito bacana, assim, porque coisas que para qualquer pessoa são coisas comuns, né? São coisas banais, como o adesivo da geladeira, o colar, a conta, tudo isso que é tão, pra gente é tão sem importância, mas para quem é artista de verdade, para quem nasce artista, né? Percebe isso, percebe arte em tudo isso, né? Essa é a diferença, eu acho, maior da pessoa artista para a pessoa não artista. Então, eu acho que, né, quando você se descobriu, você já nasceu com essa artista e tudo que você via remetia à arte, né? Remetia também ao fazer artístico. Todas essas vivências, né? Muitas vezes não foram fáceis, né? Como a nossa vida, né? De mulher preta nesse território, enfim. Por mais que a gente se sinta em espaços, né, privilegiados, a gente sempre está sofrendo algum tipo de racismo, algum tipo de preconceito, e às vezes não percebe na hora, né, vai perceber depois. Enfim, é muito legal te ouvir em relação a isso. E hoje em dia fala muito dessas tuas vivências na rua, né, dessa interação que tu tem com as ruas, com as pessoas, levando a tua arte para a rua. Mas eu lembro que em 2018 a Galeria do Largo aqui em Manaus recebeu a tua exposição para Cada Vela um Pedido, né? Em 2018 na Galeria do Largo. E aí essa exposição ela retratou um pouco das tuas vivências na Umbanda, né? As tuas vivências de terreiro, para Cada Vela um Pedido. E eu percebo que isso já vem pautando desde sempre também a tua trajetória artística, né? Eu queria te ouvir sobre como essa relação entre a Umbanda, a religião de matriz africana, e a arte, né? Como essa relação que tu faz vem sendo recebida nesse território amazônico, onde ainda a nossa presença, a presença de corpos pretos ainda é questionada até hoje em dia. Como que tu vem percebendo a percepção do público com essa relação entre arte e religiosidade? A Umbanda ela é uma religião, né, afro-brasileira. E quando eu falo afro-brasileira, eu estou trazendo também uma grande memória indígena também, né, de povos originários que se reconheceram ali, né, e resistiram. O terreiro que eu fui batizada, né, que eu frequentei muitos lugares, assim, na infância, né, com minha mãe, muitos lugares, mas foi na casa da mãe Rosane, né, tendo a permissão de
de pisar naquele terreiro, né, pela mãe Joana Gunza. Fico até um pouco emocionada em falar sobre isso, porque é um lugar muito sensível, foi uma exposição que moveu muitas coisas e me bagunçou de inúmeras formas. E eu confesso que ainda é um grande desafio falar sobre isso na nossa realidade, que a gente existe justamente pelo apagamento. E eu acho que é uma responsabilidade de todos, né? De todos nós. Assim. Mas ali eu percebo que, com o olhar de hoje, eu não tinha uma grande dimensão do que aquilo poderia significar no futuro. Confesso para ti que também não cheguei ainda a uma conclusão da dimensão do que tudo aquilo significa, mas para mim foi um momento importante no sentido de que foi um grito, né, para todas para todos os mecanismos que me apagavam, né? Eu estava em processo de finalizar a universidade, que foi um momento da minha vida muito disfórico também, né? A universidade, eu era uma das únicas pessoas pretas e um combo, né, de ser macumbeira dentro da universidade. Então, tudo isso era muito para minha cabecinha, que naquela época também estava iniciando, né? E tomando consciência de muitas coisas, estava em muitos processos. E para mim, assim, são uns trabalhos assim que eu amo muito, sabe? Eu tenho muitos trabalhos, sou muito suspeita, amo tudo que eu faço, mas acho que aquela exposição foi a mais assim que eu não tive amarras, sabe? Eu simplesmente fui. Expus muitas coisas que eu não conseguia falar. Mas também foi isso, moveu muita gente, incomodou muita gente, e eu acho que isso foi o mais que na época me abalou muito, né? Porque eu não estava preparada emocionalmente para isso, pensando que a gente vem de um projeto que fomenta auto-ódio, né? Fomenta a rejeição, fomenta a exclusão, fomenta o racismo, né? E pensando nesse contexto ainda mais o racismo religioso. Mas, por outro viés, foi o momento em que eu pude conhecer outras pessoas que se aproximaram de mim, né? Por aquilo que eu estava falando. E para mim foi novo também, porque eu ainda não tinha visto ou me deparado com algo parecido na minha cidade, né? Então, foi um momento muito foda para eu poder me aproximar de pessoas com vivências parecidas à minha, ou pessoas também que queriam se aproximar, né? Porque não se fala muito, né? Eu lembro quando eu entrei na diáspora que eu percebo que o andar, o caminhar é também um processo de aprendizagem. Então, quando eu saí de Manaus e eu fui viajar de carona, de jovem, eu entendi que ali também eu estava fazendo pesquisa, né? Eu entendi que ali também eu estava num processo criativo que não era um processo criativo formal, era um processo que eu estava criando, que eu estava ficcionando e vivendo. E ali eu conheci um Brasil que não estava em nenhum lugar, em nenhuma plataforma, né? Eu fui aprendendo na vivência. E aí, quando eu cheguei em outros estados, em outras cidades, como Salvador, né, Maranhão, Recife, embora tenham diversos atravessamentos e obstáculos que toda pessoa preta, pobre, periférica, vive em todas as favelas do Brasil, são lugares onde as pessoas tinham uma consciência que o branco e a colonização não conseguiu dominar totalmente, né? E aquilo me sempre colocava num outro lugar, né? De quem estava vendo de fora. E aí foi como eu fui percebendo, né? O quanto que o apagamento
no norte era violento. Eu só pude perceber isso depois que eu vivi a diáspora, né? Que eu pude vivenciar outras vivência mesmo, assim, sabe? Em exposições, que para mim foi muito incrível isso, sabe? Vivenciar outras exposições em outros lugares, que muitas das vezes não chega na gente. A gente vive um déficit da educação e da cultura, da arte muito grande, não é porque a gente não tem, está muito relacionado a oportunidades, né? E o fato dos recursos ainda serem muito centralizados. Hoje a gente está mudando isso, tá? Mas ainda a gente sabe que tem muita coisa para fazer, nem tudo está escrito, nem tudo ainda está gravado, nem tudo foi desenhado, nem tudo foi pintado, nem tudo foi cantado. Então, a gente ainda tem aí uma longa trajetória, né, de muitas pessoas que vão vir fomentar a arte e falar sobre isso. Então, quero muito ainda poder circular, sabe? Porque hoje eu entendo que eu parto desse lugar, né, desse coração, dessa terra que eu piso, mas eu sei também que eu vivo uma eterna saudade e uma sensação de não saber de onde eu venho e quem eu sou. E aí é por isso também que eu me livro das expectativas coloniais, né, de saber algo, de ter que justificar algo, porque a gente está partindo de um fragmento gigantesco e que não tem um preço que pague, né? Então, quando eu iniciei aquela exposição, foi como se eu tivesse girado uma chave para uma porta que continua aberta. Mas é isso, aquela exposição me abriu muitas portas, conheci muitas pessoas. Depois disso, eu fui para Belém, e aí lá em Belém também conheci várias pessoas muito fodas. Lá a galera também tem um movimento de resistência das religiosidades afro-brasileiras muito forte, né? A galera fomenta a música também muito foda. Então, esses lugares também foram sendo muita inspiração para mim, sabe? Os lugares que eu passei. E é como se eu tivesse, naquela exposição, feito um grande feitiço de futuro, sabe? É como se eu tivesse me preparando ali para vivenciar a diáspora, né? Porque eu estava falando das dores que eu vivenciava na exposição, mas eu estava falando também de poder, né? Eu estava ali imantando o meu corpo de proteção também, fazendo profecias. Hoje também, quando eu olho para elas novamente, eu consigo entender coisas que, inclusive, eu estou vivenciando agora, né? Porque a arte, ela é atemporal. Então, pensando que as nossas produções são processos espirituais, a gente começa a observar de uma forma mais carinhosa, né? E menos comparativa também, né? Porque esse mercado da arte, às vezes, faz com que a gente se compare e queira entrar ali dentro de um padrão, e não vai. Se a gente está em movimento de cura com as nossas artes, as nossas produções, a gente precisa olhar com carinho, sem comparação, porque ali vai estar a chave, né, das nossas cadeias, parafraseando Ventura Profana, né? Nós somos as chaves das nossas cadeias. Então, ali naquela exposição, eu penso que eu estava deixando chaves para mim e para quem fosse mergulhar, né? Para quem fosse captar ali alguma mensagem. Foi isso que tu conseguiu fazer. Ainda hoje, né, o povo se assusta quando a gente fala que tem preto na Amazônia, sim, mas, cara, tá aí, Belém tá tomado, Maranhão, né, é um estado da Amazônia brasileira que representa muito a nossa presença, mas é como você falou, né, em relação à arte, temos que ainda que nos padronizar, nos encaixar, né, em padrões, né, assim como na academia também, assim como na sociedade inteira, porque a nossa sociedade foi estruturada, né, na base do colonialismo, e aí vem o capitalismo e fomenta toda essa individualidade, essa disputa, essa competição, a gente precisa ter cada vez mais. E aí, quando a gente consegue entender
todo esse sistema e como a gente deve se movimentar, é isso, é ocupando cada vez mais espaços, ocupando as academias, ocupando as exposições, as galerias, os editais. Sempre que eu consigo contemplar alguma proposta em edital, é óbvio que essa é sempre a pauta. A pauta é o povo preto, a pauta é o povo indígena, porque a gente precisa ocupar e a gente precisa mostrar que existem diversos outros saberes, diversas outras culturas, que a sociedade é diversa e combater ainda as feridas coloniais que a gente sofre até hoje, né? E sofre muito mesmo. Para muita gente parece banal, mas a gente está aqui, duas mulheres pretas conversando, enquanto tem muita mulher preta sendo espancada por aí. Então a gente tem que se posicionar sempre quando tiver espaço para falar disso. E o que eu acho fantástico no teu trabalho é que, para além da academia, para além dos padrões da academia, porque a gente está nesse sistema, né, Caroline? Não tem como fugir. É meio que assim, tem uma hora que a gente vai ter que dançar essa música, até também para isso, para ocupar esse espaço, né? Porque a gente tem que mostrar que a gente existe e que a gente é capaz de ocupar esses espaços. Então, estamos na academia, estamos na galeria, mas teu trabalho, para além das galerias, tá nas ruas, né? Tá nas periferias, no cotidiano, em casa, tá na vida, tá nas vivências, né? Mas eu gosto muito do trabalho que tu desenvolve nas periferias, na rua, e eu queria que tu destacasse algumas dessas vivências, né? Como o teu trabalho vem impactando esses lugares, e principalmente as crianças. Tudo que tu mostra do teu trabalho nas redes sociais, eu percebo sempre que tem muita criança curiosa em relação a isso. Destaca aí algumas vivências pra gente. Porque é isso, né? Tipo, se eu penso que a arte tá ligada na arte do viver, eu vou querer, e intuitivamente isso acontece, porque o lugar que eu moro, por isso que eu fico muito atenta ao entorno, né? Porque é isso, são as pessoas que estão ao meu redor, é o lugar que eu moro, é a vizinha que eu compro comida, é as crianças que estão brincando na rua, e eu sei que a minha figura impacta, eu sei que a minha figura ela não passa despercebida. Então, eu entendo que o meu corpo é um corpo político, é um corpo que atravessa, e então eu tento fazer com que o meu corpo seja também essa arma, sabe? Tipo, é o primeiro disparo, é o meu corpo. Antes de qualquer coisa, eu sei que é o meu corpo que dispara no imaginário da outra pessoa. Então, eu tento fazer com que isso seja uma experiência boa para mim e para outra pessoa. Então, quando eu estou aqui na minha quebrada, as pessoas me chamam de Isa, de Ludmilla, entendeu? Eu vou agradecer e eu já vou aproveitar ali para enaltecer também, entendeu? Para mostrar meu trabalho, falar sobre autoestima, falar sobre beleza. Eu vou elogiar alguma pretinha. E hoje, para mim, já é muito foda, sabe? Tá na minha quebrada. Ok, tenho 12 mil seguidores, mas ser conhecida onde eu moro, onde eu cresci, não tem nenhum valor, é inestimável, sabe? E aí eu tento fazer com que isso seja natural, embora ainda seja ainda um grande desafio, né? Hoje eu não estou mais tão ativa assim como antes, quando eu morava só, né? Eu morava sozinha, então eu desenvolvi algumas atividades independentes na casa onde eu morava com as crianças que eram minhas vizinhas, né? Morava na Manaus 2000. Agora eu estou morando numa outra comunidade, estou morando com a minha mãe. Eu ainda não superei o fato que eu não estou mais morando lá e nem estou mais desenvolvendo aqueles projetos com aquelas crianças, mas porque é isso, né? A gente não consegue fazer as coisas sozinha, e eu gostava muito de ter uma entrega, sabe? De estar ali de fato presente. Então, eu não pude continuar, era um projeto que eu estava desenvolvendo, que era Casa Amor, mas não foi porque era isso, né? Eu tinha um aluguel de R$ 700 para pagar, eu morava sozinha, e eu ainda tinha que comer, tinha que ajudar minha mãe, e ainda tinha um projeto independente que eu arcava sozinha, né? E com a ajuda de algumas pessoas, de algumas amigas e amigos próximos, que faziam ponte, né? De doação, das pessoas que faziam doação de cesta básica, que faziam doação de material higiene. E aí, com o tempo, isso acabou, sabe?
com o tempo isso não foi mais acontecendo, as cestas básicas não foram mais acontecendo, porque é isso, né? Esse governo do Bolsonaro, as coisas foram vetando, foram ficando cada vez mais difíceis, então eu não consegui sustentar, sabe? E é isso, quando a gente pessoas que trabalham dentro das coletividades, né? E aí, quando uma pessoa não está bem, a gente não tem como, né? A gente vai. Então, foi um momento que eu vi que várias de nós estávamos ficando adoecidas, e aí foi, né? E aí, muitos dos trabalhos que eu consigo são dessa rede que eu venho construindo ao longo desses anos. Então, eu estava numa época assim que eu estava recebendo muitos trabalhos de outras cidades. E aí depois isso foi caindo, não fui mais conseguindo. E aí eu fui entrando em processos de depressão, né? Vivi muitas coisas e eu não fui conseguindo conciliar tudo isso. E aí eu tive que voltar para casa da minha mãe e estou aqui já tem alguns meses. E aí hoje o que eu venho desenvolvendo são trabalhos ainda para sobreviver, sabe? Eu não consegui escrever nenhum edital, não consegui passar em mais nada, por conta da cabeça, assim, sabe? Adoeci, minha mãe ficou doente, várias coisas assim. Então, é um lugar também que eu tento me entender enquanto uma pessoa, sabe? Porque também fica muito naquele lugar da mulher negra guerreira, da mulher forte, da mulher que não quebra, da mulher que faz isso e aquilo, que faz. Então, eu tô aprendendo também esse lugar de que ainda que eu seja um corpo espiritualizado, eu tô na matéria. Eu ainda estou na matéria nesse plano da Terra que vai viver ainda. Ainda que eu não esteja reduzida, né? Eu não me reduzo ao trauma colonial, mas ele me persegue, né? Infelizmente, nós somos perseguidas pelo trauma colonial. Não sei se eu estou falando muito, mas é isso. Eu continuo por aqui na minha quebrada, todo dia eu vou na quadra, troco uma ideia com a galera fala do meu trabalho, entendeu? Eu tento espalhar meus adesivos, aí eu chego lá, vai, mano, toma aí um adesivo de uma colagem que eu acabei de fazer. Então, aquela troca, às vezes, eu vejo muito potencializada, sabe? Se eu não estou na escola, eu estou ali na rua, se eu não consigo alcançar 50 pessoas, se eu consigo alcançar uma pessoa, aquilo para mim já é incrível, sabe? Tipo, poder dialogar sobre racismo com a minha vizinha, fumando a gente está falando ali, imagina quantas casas a gente não conseguiu avançar, sabe? Tipo, coisas que eu preciso, assuntos que eu só tive acesso fora da minha cidade, poder ser essa pessoa que eu sempre quis para mim, poder ser para outra pessoa, sabe? Porque eu sempre, quando eu paro para pensar, eu sempre penso, caramba, eu queria ter tido uma pessoa preta consciente na minha vida, sabe? Teria adiantado muita coisa na minha vida se eu tivesse uma pessoa que me incentivasse, sabe? Desde a infância, tipo assim, me lembrando, sabe? Como eu lembrei, como meu pai, eu não pude viver com meu pai, mas a gente se encontrou poucas vezes. E eu lembro de uma vez que eu fui para casa dele e minha irmã passou ferro no meu cabelo. Era meu sonho ter cabelo liso. E minha irmã passou ferro no meu cabelo. E eu lembro que eu saí do quarto da minha irmã e fui mostrar para o meu pai. E aí eu mostrei para ele, eu falei, oi, pai. Eu chamava ele de Papa, que ele falava que eu tinha chamado ele de Papa. Que, enfim, ainda era, isso para mim era muito rico também, porque eu vivia quando eu ia para casa do meu pai, era uma outra realidade, parecia que eu estava em outro país, porque meu pai veio para Manaus no processo de imigração também, né? Ele era peruano. Então ele falava uma outra língua, eram outras músicas, aquilo para mim era muito rico também. E aí ele falou para mim: "Você é linda, mas tentando ser quem você não é, você fica feia". Eu nunca esqueci isso, sabe? Eu nunca esqueci isso. Naquele momento, aquilo ficou na minha cabeça, porque eu me senti doída pela rejeição. Mas só hoje eu consigo entender o que ele queria dizer. E se eu tivesse convivido, né, tivesse tido essa vivência, muita coisa seria diferente. Eu saberia falar uma outra língua, teria uma outra autoestima, né? Tipo, caramba, eu tô com 26 anos, eu vim conseguir me achar bonita agora, sabe, com 25 anos. Demora muito. Isso é impressionante demais, porque tu és uma mulher incrivelmente linda. E assim, quando a gente se reconhece em ti, tipo, caralho, é uma menina preta e ela é linda. Eu também sou preta, então eu também
será que eu sou bonita também? É muito doido isso. E o lance do alisar o cabelo, né, mana? A gente aqui, dessas nossas... Tu é mais nova que eu, mas eu acho que as nossas duas gerações... Toda mana preta alisou o cabelo na adolescência por isso, porque assim, achava que era o certo a fazer, porque não tinha outra alternativa, porque a gente não sabia cuidar do nosso cabelo e porque todo mundo ficava dizendo que o nosso cabelo era feio. A gente achava que o cabelo era feio, que não tinha referência, que sejamos as manas pretas para as meninas do futuro que nós não tivemos, né? Sejamos as manas que fizeram falta pra gente, as referências que fizeram falta pra gente. E agora eu queria te ouvir um pouco, Carol, sobre os teus atuais processos, né? Porque eu lembro, tu é multiartista, multidiversa, não sei como chama, multimídia, mas assim, trabalha com diversas técnicas, né, e tudo. Então eu queria saber o que tu anda produzindo atualmente e como que a galera pode conseguir adquirir as tuas obras. Tem alguns processos meus que eles estão parados, né? E aí eu tô trabalhando muito com freelancer, tipo uma galera que me chama para fazer fly, para fazer capa de CD, para fazer a capa de alguma coisa, uma identidade visual. Mas eu tô em processo aí, né, construindo umas colagens e alguns GIFs, já trazendo a partir da imagem algum desses das reflexões que a gente já vinha falando, né, sobre ser uma corpa preta na cidade, né, e pensando sobre nossos processos espirituais dentro da cidade, né, caminhar como um corpo ancestral dentro da cidade, dentro do urbano. Então, esses trabalhos que eu venho desenvolvendo, venho pensando sobre os nossos processos de desenvolvimento espiritual dentro do caos do urbano, né? Já sendo uma pessoa que vem de um processo de desenvolver espiritualidade dentro de um terreiro, eu venho também trazendo essa reflexão de um processo de desenvolvimento espiritual também dentro do urbano, né? Porque se a gente para pensar, Manaus é uma grande aldeia, né? E as nossas periferias são aldeias, são quilombos. Então, são imagens que venham refletindo sobre os caminhos que eu faço, né? Então, são imagens que vêm me projetando e também projetando pessoas do meu afeto, do meu cotidiano, né? Pensando beleza, autoestima. E aí eu venho fomentando isso através de lambe, através de adesivo, através dos prints, muito como uma forma independente de continuar fazendo isso, né? Porque a maioria das coisas que eu faço vem do recurso das coisas que eu empreendo, né? As coisas que eu faço vêm, na maioria das vezes, disso, tipo, eu meio que vou fazendo sozinha, assim, sabe? Sem recurso, de patrocínio, sem nada. Então, e aí eu tenho usado o Instagram como essa plataforma, né? E o boca a boca também. Quando eu saio para as ruas, para os rolês no centro, eu sempre gosto de levar meu material. Então é isso. Os grafites também. Ultimamente é muito difícil, né? Conseguir ainda aqui viver do grafite é muito difícil para mim, vou falar por mim. E ainda para mim é um processo me ver ainda dentro do grafite aqui, sabe? Em geral, na verdade. Mas aqui eu vejo que ainda é um processo bem lento, né? Ver pessoas pretas pintando pessoas pretas, pessoas indígenas. A gente ainda está caminhando e está formando ainda, né? Esse nicho, a gente está construindo com muitos obstáculos, né? E eu fico muito feliz de ver, assim, muitos artistas começando, né, também a ocupar esses espaços na raça mesmo, da galera que compra seu próprio material, investe mesmo, que faz o seu próprio tempo, sabe? Eu me vejo muito assim também, fazendo o meu próprio tempo, assim. E é isso, eu ainda estou caminhando, né, entre muitas dúvidas, entre ainda inseguranças, ainda sou uma pessoa muito insegura ainda em algumas coisas, porque o mercado da arte ainda é uma grande... tem muitas armadilhas, né,
E aí caminhar entre essas armadilhas também é um grande processo. E boa parte da minha sobrevivência, da minha vivência também vem das trocas, né? Troco serviços. Então, para quem quer trocar serviço comigo, estou aí disposta também, entendeu? E tem sido assim, às vezes eu troco serviço de cabelo, serviço de unha, serviço de beleza, serviço de roupas, porque é sobre dinheiro, mas tem coisas que dá para fazer a partir da troca, do escambo, né? E o escambo é uma tecnologia ancestral também, originária. Então, eu tenho buscado, sim, rentabilizar e monetizar o meu trabalho, mas também estabelecer trocas, sabe? Que não se resumam necessariamente apenas pelo dinheiro físico, mas entendendo também a importância dele, né? Porque sem isso também a gente não consegue se mover. Mas, sabe, tentando manter o equilíbrio. E aí é quando eu trago também uma sabedoria dos orixás, sabe? É quando eu lembro da balança de Xangô também. Tipo assim, tentar equilibrar, sabe? Essas faltas e essas dificuldades, assim, o que que dá para a gente trocar, o que que dá para a gente negociar. É isso, né? A gente aprende sempre, amiga, a gente aprende. E aí tu falando, porque o mercado da arte, né, tem vários obstáculos. Eu acho que botou mercado no meio, a gente tem obstáculo. O que tiver que é mercado de qualquer coisa, o mercado, esse sistema, ele é o obstáculo. E aí a gente resgatar essa prática ancestral, né, essa sabedoria, esse conhecimento, né, do escambo, né, essa tecnologia, isso é muito maravilhoso, é incrível. Saber que existe aqui na nossa cidade uma artista mulher preta que traz sempre essas questões, né? Essas vivências, essas situações, por onde quer que passe e vai ensinando a gente, né? Vai decolonizando o nosso pensamento também. Então, amiga, para a gente ir finalizando aqui, eu queria saber se puder falar, né? Porque a gente sabe que nem sempre pode ir comentando por conta de prazos e enfim. Mas se puder falar o que tem aí de perspectiva para projeto para esse ano, porque eu acompanhei que você participou do programa Convida do Instituto Moreira Salles em 2020, né? Eu vi um pouco desse trabalho na internet, muito bonito, artistas produzindo na quarentena, né? Aí participou também da exposição Conflito, Insurgências e Resistências no Sesc Santana, com muitas outras mulheres fodas, né, do Nordeste. Achei incrível. E aí, se já tem alguma coisa para esse ano em relação a isso, se puder falar também, se não puder. E aí já vai finalizando, deixa a tua mensagem aí para quem está ouvindo a gente, principalmente para as manas pretas que estão ouvindo a gente. A ideia é essa, é dar espaço para você refletir, para você pensar e a partir da sua fala expandir horizontes e mentes Brasil afora, mundo afora, porque a gente está precisando fomentar esses novos saberes, esses outros saberes, esses outros conhecimentos, né, ancestrais que esse sistema aí vem tentando apagar e o mundo tá do jeito que tá, né, meu irmão? A gente sabe que ser artista independente no Brasil é um grande desafio, hein? Ainda é um lugar, um terreno que a gente vem, assim, né? Amiga, artista independente, mulher preta da Amazônia, que é um território brasileiro que é conhecido apenas com exploração, né? Na época, tipo, da borracha, a gente foi muito explorado para construir muitas cidades do Nordeste, do Sudeste, né? Para construir o que eles são hoje, fazer desse território aí o território mais importante do país, a base da exploração do nosso território, né? Dos nossos ancestrais. Então, o que a gente ainda quer, hein? Hoje, né? E que continua até hoje de uma forma refinada, né? Porque o racismo e a exploração se refina. Mas até hoje tá aí, né? Anteontem, invadiram um território indígena no Pará e assim, ninguém faz nada, sabe? A gente fica acompanhando as coisas e não sabe o que fazer porque ninguém faz nada. Estupro acontecendo aí, né? Tipo, meninas indígenas e Yanomami sendo estupradas, assim. O tempo inteiro, só passou o tempo, mas as práticas eu acho que são as mesmas, na verdade. Continua numa grande colônia, sabe? A gente continua ainda, nunca acabou, só se acontece uma manutenção, né? O tempo todo. Ainda tô visionando, né, algumas coisas, estou tentando me inscrever aí em algumas residências, que eu acho que esse espaço para o artista, né, é muito fundamental.
ter um espaço e ali condições, né, para que você possa produzir sem pensar, sabe, tipo, o que você vai comer ou uma conta, não. Então, minha meta agora tem sido tentar, tipo, me organizar para me inscrever em residências artísticas para poder desenvolver a minha pesquisa, sabe? Não apenas sobreviver, mas aprofundar, de fato, nos meus processos. Esse ano está prevista uma exposição, a segunda exposição da Enciclopédia Negra, né, que eu fui convidada para participar da primeira Enciclopédia Negra do Brasil, e aí foram convidados em torno de mais ou menos 30 artistas para criar imagens, né, de pessoas que foram, por muitos anos, apagadas, né, dos arquivos da memória negra do Brasil. E aí nós fomos convidados a ler, estudar essas histórias e criar imagens, né, com base nesses documentos que foram resgatados por uma leva de pesquisadores e também artistas, né, e que resultou num livro e também na exposição. E aí, no ano passado, teve a primeira exposição, que foi na Pinacoteca de São Paulo, e eu só consegui ir porque teve um fã, sabe, que me mandou a passagem, a galera não pôde custear a minha passagem. E aí vai acontecer novamente, só que no MAN, no Museu de Arte Moderna lá do Rio de Janeiro. E, inclusive, quem quiser me ajudar, né, uma vaquinha aí, me fortalecer para me comprar. Pix tá aí, né, minha amiga? Eu vou passar meu Pix, né, que é meu nome, Caroline_Cés@hotmail.com. Quem quiser mandar projetos, né, também pode enviar, que é o meu e-mail, meu Pix, e também é o lugar que você pode entrar em contato. E aí é isso, eu estou muito afim, sabe, de ir, estar lá presente também, conhecer pessoas e fazer pontes, né? E é isso, que quiser contratar também os meus serviços de lambe-lambe, de grafite, trabalho também com direção de arte, com direção de styling de moda, maquiagem. É isso, eu trabalho com imagem, trabalho com criação de imagem. Então, quem quiser me convidar para criar imaginários, belezas estéticas, pode me chamar. Porque da onde eu venho, vem outras, ó, babado. Que é, inclusive, era o que eu queria falar da minha mãe, né? Que a gente tinha comentado sobre o fato dela ser inspiração. Inclusive, muitas das coisas que eu penso sobre moda é guiado pela vivência que eu tive com minha mãe, né? Porque minha mãe já dava baile, assim, há muito tempo, né? Se hoje a galera fala de Kenner, Adidas, a galera lá atrás já estava dando show, né? Em style, assim. Deixa uma mensagem para as manas pretas aí que estão ouvindo a gente. É importante a gente buscar as nossas histórias, que eu acho que o futuro e a cura tá em também voltar para o passado para entender os princípios não só da violência, mas também do legado que os nossos ancestrais vêm deixando para a gente há um longo período. Então, é isso. Estudar, gata. Estudar, monas, entendeu? Ir lá estudar as civilizações egípcias, entendeu? Voltar, estudar pessoas indígenas que estão falando sobre Pindorama, Abya Yala, sabe? Tem muitos artistas novos que estão nesse momento, né, produzindo conteúdo, fomentando autoestima e consciência, né, da nossa existência. E é isso, fazer com que já tem, é isso, ser gostosas e gostosas independentes, entendeu? Estudar, vamos ser quengas, vamos ser umas quengas estudadas, entendeu? Como já dizia Tati Quebra-Barraco. É isso, se inspirar, acho que é isso, né? Se inspirar em mulheres que estão em movimentos. Eu busco me inspirar em pessoas que estão em movimentos, pessoas visionárias. Então, é buscar somar com quem está no corre também, entendeu? Perguntar, não sabe? Pergunta, entendeu? E, não sei como, pede ajuda, porque a gente vem de processos de embrutecimento que, às vezes, uma coisa simples pode ser resolvida muito fácil, a gente acaba
né? Então, se comunicar, vamos se comunicar, se encontrar, trocar ideias, sabe? Eu acho que isso é muito potente. Entendendo o nosso tempo também, eu acho que é importante a gente estar sempre atenta ao nosso próprio tempo, para a gente não se comparar, que também é uma armadilha, buscar a sua própria vivência, né? Voltar nos álbuns de fotografia. É uma coisa que, para mim, se eu pudesse falar para uma pessoa que está em transição, né? Gata, volta para os álbuns, voltar para a infância, curar as feridas voltando, né? Para se perceber, pegar, inclusive tem e pensando a filosofia africana, dos adinkras e símbolos, tem um símbolo que eu gosto muito, que é o Sankofa, né? Que é uma imagem de um pássaro que ele está à frente, mas ele está virado de costas. Que eu lembro que eu participei de uma oficina lá em São Luís com um cara que ele estava dando aula sobre isso, eu não lembro o nome. E aí ficou na minha cabeça sobre isso, né? E é isso, buscar essas imagens, né, que causam disparos de poder na gente, né? E se alimentar, tipo, prestar atenção no que você alimenta a sua cabeça, o que você escuta, sabe? Então, que você vê, buscar alimentar a nossa cabeça e o nosso imaginário com imagens de poder. E é isso, né? Muitas coisas que eu queria falar, mas estão aqui zanzando na minha cabeça. Mas é isso, beber água, sabe? Beber água, cuidar de si, cuidar da sua vida, entendeu? Não ficar perdendo tempo com atrasalado, entendeu? Fechar com quem quer fechar, somar com quem quer somar, fazer com quem quer fazer. E falar sobre dinheiro, falem sobre dinheiro com as pessoas, falem sobre trabalho, porque isso é um lugar que, inclusive, é tirado da gente. Por que só os homens podem falar de dinheiro? Por que só os homens podem falar de trabalho? Então, é visionar também, sabe? Visionar futuros onde os nossos empreendimentos também estejam à frente. Então, pensar, tipo, o que você quer também empreender, o que você quer falar, que é uma coisa que eu aprendi muito trabalhando em feira, sabe? E eu fui ter um olhar mais atento para isso com uma artista, que é a Natália Grillo, que é a Preta Velha, que ela tem uma pesquisa também voltada ao mercado africano no Brasil, né? Então, estar atenta à história para que a gente possa viver o cotidiano de uma forma mais leve, porque está tudo aqui. É aquilo, né? É saber de onde a gente veio para poder saber para onde a gente vai, né? O Ailton Krenak fala isso, né? Que o futuro é ancestral e que se a gente não se conectar com a nossa ancestralidade, a gente vai ficar doido nesse mundo moderno aí e contemporâneo. Então, Rincon também fala, o futuro eu avistei quando eu olhei para trás e me reconectei com meus ancestrais. É isso. Gosto muito de te ouvir, né, nessa questão do estudo, porque a gente precisa conhecer outras narrativas e outras histórias. Porque na forma que a gente foi construído nesse sistema educacional, na academia, é uma narrativa só. E não é a certa, não é a certa. Existem muitas outras narrativas que precisam ser escutadas, ouvidas. Estamos aqui para tentar somar nesse movimento, né, decolonial da Amazônia, que é um território que precisa se entender, né? O Amazônia precisa se entender e precisa conhecer a sua história para poder... para poder entender muito do que acontece hoje, né, com a gente em relação à cultura, em relação à arte, em relação aos povos indígenas, ao povo preto. É conhecer mesmo, é ler e correr atrás. Entender que a gente é diversa também, né? Entender que a gente é pluri, ainda que a gente esteja em movimentos, é entender que nossas existências elas são plurais. E aí, você citou Ailton Krenak, né? E aí tem algo dele também que eu gosto muito, que ele fala que ele não fala não exatamente com essas palavras, mas é que a gente precisa também sair dessa coisa da busca pela humanidade, porque só o fato de a gente buscar pela humanidade, ela também é uma violência, porque a gente acaba que não percebe as outras existências de vida que acontecem ao redor.
a gente meio que se perde, né? Não consegue se ver bicho, não consegue se ver árvore, não consegue se ver água. E eu acho que é um pouco disso que eu busco também no meu trabalho, sabe? O meu corpo estar presente, mas eu me ver também folha, eu me ver também ponte, eu me ver também água. Então, eu acho que esse exercício também da gente estar escutando nossas mais velhas, nossos mais velhos, para a gente adentrar esse território, não sendo violentado, mas entendendo que esse lugar que a gente caminha é um território ancestral, né, e que não se pauta naquele lugar estereotipado da selvageria. Na verdade, a gente está aqui também, estamos selvagens de uma forma consciente, muito mais consciente, né, entendendo esses lugares que a gente caminha. E é isso, né? O futuro está aí, a gente entender que a gente é só uma espécie dentre tantas outras espécies. E isso que é bonito, sabe? A gente entender que a gente é pluri. E aí é o babado da gente não se comparar. É entender que a gente é coletivo porque a gente é também unidade. É isso. Estamos aí, trilhando esse caminho e acho que já mudou algumas coisas, mas é pouco, é pontual, a gente acaba em bolhas, né? Ainda tem muita batalha pela frente, mas nós estamos aí. Vamos batalhar e vamos se cuidar também. Gosto muito dessa questão de a mulher preta é a guerreira, é a forte. Mulher preta é um ser humano como outros seres, tem suas necessidades, fica mal também, precisa de cuidado, precisa de carinho, precisa de afeto, tem todas as angústias humanas. Então, vamos continuar batalhando, mas vamos continuar se cuidando também, se olhando. E é isso, minha amiga. Muito obrigada pela aula. Encerro aqui essa série de entrevistas com essa presença ilustre da Caroline. Uma honra. Mais uma aula. Foram 3 aulas, né? A aula do João Paulo, a aula da Clarinda e a aula da Caroline. Muito bom poder ouvir vocês. E a ideia principal é essa, é que, assim como eu tenho essa oportunidade, eu espero que muitas outras pessoas tenham a oportunidade de ouvir vocês e repensem muita coisa, e questionem muita coisa e virem seres atuantes para mudar um pouco para melhor, né, a nossa existência aqui nesse planeta Terra. Um beijo, minha amiga, fica bem, obrigada pela oportunidade, a gente se vê por aí. E obrigada quem está ouvindo a gente, quem ouve a gente, quem vai ouvir a gente. Muito obrigada. Um beijo, amiga, muito obrigada pelo espaço também, vida longa para você, viu? Te desejo muita saúde e que você continue essa mulher maravilhosa e viçosa e visionária, sabe? Que visiona atividades, mundos, ideias. Gosto muito, tô com saudades. E é isso, mandar um beijo também para quem está ouvindo, né? Me siga no Instagram da Cor do Barro. E é isso, vamos que vamos, falando de nossas existências e ocupando com a nossa beleza, né? Nossa inteligência e nossas existências, é isso. Um cheiro. Obrigada pela sua existência, Caroline. Obrigada, tia, mãe da Carol. Muito obrigada por tudo. Um beijo. Carioba Bacana.